Bom dia, meus queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Dia maravilhoso. Quero compartilhar com você nesse café com Deus uma palavra da parte do Senhor, uma palavra que vem falando muito ao meu coração. E eu já deixei algo aí já para você poder me acompanhar, entender melhor a palavra do Senhor. E eu peço a Deus que essa palavra realmente encontre guarida no seu coração, que Jesus venha falar profundamente com você, que o Senhor possa realmente trazer à tona as verdades que só Ele pode nos dar, só Ele pode nos revelar, porque é palavra do céu. E claro, toda manhã, gente, toda manhã, pela misericórdia de Deus, toda tarde, às vezes à noite, como eu estou entrando, eu peço sempre a Deus uma palavra que tenha fundamento apostólico, que venha alcançar o seu coração, que venha trabalhar na sua mente, que leve você a andar com Deus, participar com Deus. Já deixo meu bom dia, Bispa Noemi Simões, ao meu querido amigo de longa data, presbítero Giovanni, bem-vindo Duarte, homem de Deus. Deus foi lá, laçou e não deixou esse homem escapar de ser um grande atalaia da parte de Deus. Deus te abençoe, meu querido. Gente, olha que coisa interessante quando a gente mergulha na palavra de Deus e a gente vê duas pessoas, e essas duas pessoas, duas mulheres de Deus, que teve um privilégio. Eu lembro de uma canção muito antiga, mas sempre se renova no meu coração, na minha mente. Pois bem, e esta canção fala de privilégios, que muitos tiveram em ver o seu rosto, tocar na sua mão, muitos tiveram o privilégio de caminhar com Ele, muitos tiveram o privilégio de ouvir de fato a sua voz enquanto aqui esteve na terra. E essas duas mulheres, em Lucas capítulo 10, verso 41, 42, também tiveram não só o privilégio de ver, de tocar, de ouvir, mas de tê-lo, o próprio Cristo, de ter o Filho de Deus dentro do seu lar, no seio da sua família. Que privilégio não é esse, gente? Imagina uma coisa dessa. Elas tiveram algo que naquele momento, talvez agora descansando no Senhor, aí revela-se tudo, as coisas são esclarecidas, porque de fato eles agora, todos aqueles, desde Adão, descansando no Senhor, é revelado todas as promessas, tudo aquilo que foi falado acerca do próprio Filho de Deus. E eu quero deixar claro que diante de Deus existe um homem, 100% homem, está lá, me representa, te representa, que é o próprio Filho de Deus, porque quando o próprio Deus Pai vê o próprio Cristo à sua direita, eita, glória a Deus, ele vê todos aqueles escolhidos a dedo que estarão com ele, juntamente com Jesus, adorando o próprio Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Como eu já citei, Lucas capítulo 10, e o verso, gente, 41, 42, diz o seguinte: e respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só. Quantas? É necessária. E Maria escolheu. Quem escolheu, gente? A Maria. A Maria, ela escolheu a boa parte, a qual não, olha bem, não lhe será tirada. Gente, olha que coisa interessante, porque aqui vai nos envolver com a verdadeira devoção e o próprio trabalho mais equilibrados. O problema é que há um desequilíbrio muito grande, porque todos buscam se justificar com certas coisas que nada tem a ver com o reino de Deus. Tudo aquilo que é excessivo, tudo aquilo que traz muita fadiga, o próprio corpo começa a sofrer. Então, o que adianta? Vamos pensar agora, vamos ser um pouco aqui como gosto de Romanos 12, racionais. O que adianta, de fato, alguém se envolver com tanto trabalho?
sabe? Se colocar à disposição de estar horas e horas. E quando aquela pessoa ela pensa em descansar, justamente ela pensa em descansar no dia que ela mais deveria, e é um dever de todos nós, oferecer a sua primícia. E a sua primícia, de fato, ela é oferecida não só todos os dias, porque nós temos que entender isso, mas principalmente quando se envolve os dias que já são combinados, separados, para buscar a presença de Deus, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Para alguns é quarta, para outros é quinta, para outros é um sábado, para outros de fato é o domingo. Mas geralmente algumas pessoas, o que ela diz? Poxa vida, eu trabalhei a semana toda, eu trabalhei a noite toda, durante essa semana, não, que Deus me tenha por excusado, que Deus me perdoe, mas eu estou tão cansado, tão cansada, não vou no culto, sabe, da escola bíblica de ensino, eu não vou cultuar nesse dia, puxa vida, Deus sabe todas as coisas. E outra coisa também, eu quero dizer aqui, ninguém paga minhas contas, ninguém paga o meu aluguel, ninguém isso, ninguém aquilo. Ok, vamos pensar um pouco, mas quem que está dando a mim e a você, nesse dia, vida? Quem gerou vida em você? Quem que está te protegendo com essa pandemia que tanto se fala, que as notícias morreu tanto, enterrou tanto, morreu isso, morreu... Gente, enfim, todo mundo já sabe dessa notícia, não sei, todo dia, sabe? Pouco se fala da cura ou de alguém que sobreviveu, pouco, mas a questão é colocar na mente de todo o povo brasileiro, e algumas nações enfatizam isso, sabe? Um pavor, fica em casa. O anjo da morte, o anjo da morte está solto lá fora. Mas se Deus não te guardar, se Deus não me guardar, quem que vai? Porque nós sabemos que, como eu gosto de comentar e venho dias falando isso, sabemos que está para acontecer algo extraordinário. Mas de fato também a gente entende que isso é bíblico, que o mundo tenebroso, esse mundo tenebroso, o mundo jaz no maligno. Então nós temos um inimigo que ele não se alegra, que ele não quer ver nem você, nem eu, e ninguém estar na presença de Deus e viver uma vida eterna com Deus. O que as pessoas às vezes também não compreendem, que o inimigo da sua alma, que também não deixa de ser meu inimigo, ele sabe de fato o que é as coisas lá no reino de Deus. Ele estava lá, ele viveu lá, ele sabe muito bem o que Deus preparou de fato para você. Deus preparou para você uma vida eterna com o próprio Cristo, que nos representa, como eu comecei a falar. Ele é 100% homem, está lá diante de Deus. Quando Deus olha Jesus, vê de fato o próprio Filho, que vê o mundo, se tornou 100% humano, andou em nosso meio, deu a sua própria vida por você, por mim, morrendo naquela cruz. Aqui o texto mostra sobre fatos que às vezes a sua devoção pode estar num lugar aonde Deus nunca de fato aprovou, aonde, sabe, de fato Deus nunca te abençoou, porque você fez uma escolha e não esperou a resposta de Deus. E aí que está a questão. O texto mostra que Marta e Maria, de fato, elas eram irmãs que viviam na aldeia, sabe, de Betânia, subindo para Jerusalém. E ainda o texto esclarece para mim e para você, querido, que olha só, parece que Marta, de fato, aqui, por receber Jesus, era mais velha, porque quando você pega o verso 10, capítulo 10, o verso 38, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Era costume da pessoa que estivesse na casa, principalmente a pessoa mais velha, receber as visitas, receber as pessoas. Como o texto diz que Marta recebeu, dá-se a entender que Marta era mais velha do que Maria. Falar sobre Marta recebendo Jesus em casa, assim, querido, Marta aqui representando, sentir-se com mais zelo as responsabilidades domésticas, de cuidar, por exemplo, da casa e as exigências necessárias para quê? Para oferecer hospitalidade.
Na ocasião em que Marta, olha bem, se queixou a Jesus, veja bem o que vai acontecer. E que Maria não estava ajudando na cozinha. Olha que interessante. Jesus aqui gentilmente relembrou de que Maria escolheu a melhor parte, a boa parte. E aqui a gente tem que entender que ela estava sentada aos pés do Senhor Jesus, como está no verso 39 ao 42. Agora, muitos aqui fazem uma coisa interessante, eu quero te ajudar a entender um fato, que às vezes você lendo não presta atenção e não cava uma pequena exegese, o que Deus tem para mim e para você, principalmente nesse Café com Deus, que hoje você junto comigo e alguns mais tarde, outros até à noite vão ver essa live. E eu já quero dizer para você, aproveite esse momento, leia e medite, tire para você a melhor parte. Porque às vezes você não tirou, você ainda não mergulhou nessa melhor parte. E qual seria essa melhor parte? Buscar de Deus a resposta que não falha. Buscar de Deus a cura. Buscar de Deus a libertação. Buscar de Deus o fortalecimento. Buscar de Deus a renovação. Buscar de Deus o batismo no Espírito Santo. Buscar em Deus se santificar, porque aí a Bíblia diz, eis que aí vem o noivo. Buscar de Deus aquilo que só Ele pode te dar, nenhum homem na terra, nenhuma placa de igreja, nem o chamado tal ministério, porque tudo é dele, para ele, para a glória dele. Você é dele, eu sou dele, nós somos dele. Então vamos buscar dele a melhor parte. Tamo junto? Posso continuar? Glória a Deus. Aleluia. Olha só, gente. Ela estava sentada aos pés. E aí vem uma coisa interessante, que as escrituras indicam que Marta também, quem? Marta também, gente, se assentou aos pés de Jesus. E que Maria serviu, como está no verso 40, Ambas as mulheres revela aqui dons espirituais singulares. Eita Deus, olha como Deus é lindo, já nos mostrando algo aqui. Olha só, com os quais serviam o próprio Jesus, ou seja, o próprio Deus. E assim nos mostra e nos lembra a importância, veja bem, a importância de equilibrar a devoção pessoal com os deveres práticos. Aí eu coloquei algo para você. O que é significativo aos olhos de Deus? Gente, como está em Lucas 10, 41, 42. E aqui isso nos mostra que Deus vê as coisas diferentes da maneira que você até hoje, de fato, poderia estar vendo. Toda vez que nós lemos sobre Maria, irmã de Marta e de Lázaro, olha bem, parece que ela está nos pés de Jesus e talvez seja por isso que ela deve ter um olhar, uma forma de enxergar, uma forma de se doar totalmente diferente de muitos que até o dia de hoje, por exemplo, diz que é discípulo do Senhor Jesus. Em uma ocasião, por exemplo, em que Jesus foi visitar a casa de Maria, como o texto está citando, né? Maria, Marta e Lázaro, não esqueça disso. Marta estava o quê? Preparando uma refeição na cozinha, e Maria não estava ajudando, conforme o texto aqui eu coloco em prática novamente para você lembrar. Tá, ela não estava ajudando. Em vez disso, ela estava onde, gente? Aos pés do Mestre, aos pés de Jesus, ouvindo. Compreensivelmente, olha bem, Marta ficou como? Frustrada. E ela irrompeu e disse a Jesus: Senhor, puxa vida, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? E aí ele responde, disse-lhe ela, né, me ajude. E ele responde que ela escolheu o quê? É aí que está a questão. O que você de fato escolheu para a sua vida espiritual? O que de fato você tem colocado diante de Deus para que de fato as coisas mudem no seu lar, no seu casamento?
em relação, sabe, no seu relacionamento, com seus filhos, com os vizinhos, com os próprios irmãos da igreja. Meu Deus! E Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma única coisa é necessária. E Maria escolheu aquela boa parte que não lhe será tirada. E aqui eu uso essa forma de falar para que você entenda. Há tempo, gente, para trabalhar. Vê você, pega essa. Há tempo para trabalhar. Há tempo para sentar. Há tempo para tudo, mas o melhor tempo que você deve tirar é o tempo de se sentar para ouvir a voz do nosso eterno Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Maria estava aproveitando todas as oportunidades. Você tem feito isso? Para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Essas lives que eu venho fazendo de manhã, de tarde ou às vezes à noite, não deixa de ser uma grande oportunidade, porque às vezes uma única palavra que Deus manda eu falar alcança teu coração, muda o teu modo de pensar, de enxergar as coisas. Aonde todo mundo acha, e eu falo todo mundo no sentido que as pessoas são tão apegadas às coisas da terra, que às vezes essa pessoa ela pode dar mão para o próprio Tomé, duvida de tudo, de todos. Sempre aquela história: primeiro eu quero ver, agora eu acredito. Sempre eu quero tocar, agora eu acredito. Sempre eu quero sentir, é verdade, agora eu acredito. Pois bem, aqui Maria estava aproveitando todas as oportunidades, gente, para ouvir o Mestre, o próprio Deus, o que ele tinha a dizer sobre as coisas do reino de Deus. Mais tarde, quando Jesus estava visitando a casa de um homem chamado Simão, em Betânia, o que esta mulher faz? Oh, glória a Deus! De tanto ela ouvir, de tanto ela entender, ela começou a enxergar o que muitos ainda não estavam enxergando, não entendendo. O caminhar, o andar e principalmente o sentar para ouvir o próprio Filho de Deus. Olha o que esta mulher fez. Ela pegou um frasco caríssimo de óleo perfumado e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Era como que se ela estivesse dizendo: eu sei o que eles não sabem, eu já entendi o que vai acontecer, eles ainda não entenderam. Por eu ter esse entendimento, olha a atitude dela. Eu sei o que Jesus vai fazer por nós. Eu tenho que dizer a Ele de uma maneira, oh aleluia, tangível, que eu de fato o amo. E eu sei o quanto Ele me ama. E o que Ele vai fazer não só por mim, mas por todos aqueles que ainda virão ser irmão e filho de Deus. Você está entendendo a palavra hoje? Você está entendendo o que ela estava enxergando, como ela estava vendo, e como muitos ainda, como eu, como você, precisa tanto ter de Deus a revelação para ter uma verdadeira compreensão do que Ele fez, o que Ele ainda faz, o que Ele vai fazer por você neste dia. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar a Deus na beleza da sua santidade, você pode dizer um amém, você pode, adorar o Senhor neste dia, sendo grato e grata por tudo que Ele ainda há de fazer por mim, por você, por todos nós que somos a igreja de Jesus. Olha que coisa interessante. Maria parecia entender algo que todos os demais, na maioria das vezes, não entendeu e não entendia. Aí eu fecho dizendo, nesse café com Deus, nesta manhã, e eu acho interessante, gente, quando lemos a Bíblia, lemos o quê? A palavra, a Bíblia. Muito pouco sobre as grandes figuras históricas da época, grandes Césares, ou Herodes. E no entanto, essas histórias sobre o que eu hoje falo, sobre Maria, Marta, Lázaro, ele indo neste lar, sendo ele ungido, sendo ela depositando o que ela tinha de melhor, entendendo, demonstrando seu verdadeiro amor, porque o amor que ele transmitia era tão verdadeiro, que envolvia, como te envolve, como me envolve, como nos coloca como pessoas
sabe, numa posição que a gente não quer, muitas vezes jamais que acabe, que é aquela posição de adorar, de louvar, de se alegrar, de sentir a presença do Senhor. No entanto, nenhuma dessas histórias, essas histórias sobre, sabe, esses outros homens que estão sendo relatados, como eu acabei de falar, mas esta verdadeira história de fato, gente, sobre Maria, estão incluídas nela. E isso apenas nos mostra de fato o que você tem que entender é que Deus vê as coisas de uma maneira totalmente diferente da sua e da minha, da nossa. Procure ver e entender, olhar e ter o olhar de Deus. Procure enxergar as coisas que Deus usa, formas e maneiras, para que você tenha compreensão do que é estar na presença de Deus, viver com Ele, ter uma vida eterna com Ele, porque Deus usa as coisas muitas vezes, como a Bíblia fala, as coisas loucas, para confundir aquele que sempre quer dizer que é sábio. Deus usa as coisas muitas vezes, parece que não tem valor algum. Para alguns não tem, mas para Deus tem, porque Deus vai atingir o teu entendimento e você vai compreender o que lhe reserva, o que está lhe reservado. Oxalá, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O que está reservado para você é para você. O que está reservado para você, meu querido, é para você. E em nome de Jesus, nesse nome sobre todo nome, eu quero, como ministro da palavra do Senhor, te abençoar. Senhor, abre os olhos deste homem, desta mulher. Dê a eles sabedoria do céu para compreender a tua palavra. Que a sua verdadeira devoção seja estar aos pés do Senhor, servindo a Deus com toda fidelidade, com toda alegria. Que o Senhor te dê a resposta do céu. Que o Senhor te perdoe, que o Senhor conceda a você. Você que estava afastado, eu oro para você hoje, teu encontro real com Jesus. Eu oro para que hoje o milagre, aquilo que tanto você espera, a resposta do céu, só do céu, através da pessoa do Senhor Jesus, te alcance. E que nesse dia, em nome de Jesus Cristo, você tenha o melhor. Você alcance a vitória, você possa bem dizer e louvar o Senhor. Por quê? Porque agora eu sei que você ouvindo, você parou um momento, você está aos pés do Senhor Jesus. E quem está aos pés do Senhor Jesus, meu Deus, aleluia, terá vitória, alcançará vitória. Para a glória de quem? Para a glória de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, que o Senhor te conceda um dia de vitória. Olha, já digo, à tarde eu retorno, ou um pouco período como estou fazendo à noite, eu aviso com a outra live que tem o título Você Sabia? Da minha parte, que o Senhor seja contigo, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te leve por onde você vai passar ao seu lado, te guardando, te livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, bom dia, queridos.